Se você estiver passando por momentos difíceis, desafiadores, tenha a convicção de que Deus ele continua dando solução para aquilo que parece insolucionável. Deus continua abrindo as portas que parecem que não podem ser abertas. Ele tem todas as chaves para as mais variadas portas, mesmo que sejam portas de bronze, mesmo que sejam portas de ferro, mesmo que nos pareça ser impossível que ela se abra, tenha certeza, Deus ele continua abrindo as portas impossíveis de serem abertas. E essa confiança que nós temos, essa confiança que nos faz continuar caminhando firmes, não somente pelas nossas vistas, não somente por aquilo que nós conseguimos discernir, mas principalmente por aquilo que nós cremos. Deus é nosso universo, Ele abrirá todas as portas fechadas. Nos 2 domingos passados e hoje finalizaremos a nossa série de mensagens acerca dos propósitos de Deus para a sua igreja. Estamos falando acerca, mais precisamente, dos mapas que Deus nos ofereceu, a fim de que nós possamos fazer uma viagem segura, a fim de que nós possamos realizar o que Ele deseja de cada um de nós, o que Ele deseja da sua igreja. Deus desenhou esses mapas exatamente para que nós pudéssemos chegar em uma região que impulsionasse o seu sorriso, que fizesse com que ele levantasse o polegar de aprovação, que ele pudesse bater palmas daquilo que estamos realmente fazendo e realizando. E a Bíblia é exatamente a planta para a construção desse projeto. É a bússola que nós temos a fim de que possamos chegar no norte adequado, que louve a Deus, que o agrade de fato. A igreja não está aqui para inventar, mas para replicar. Sigamos o projeto para que não temos que fazer emendas e gambiarras. Sigamos o projeto para que a construção seja sólida e segura. Sigamos o projeto para que, depois de levantarmos toda uma estrutura, que ela não venha a cair porque não tinha os aços adequados. O concreto do Espírito Santo de Deus. A igreja não é um clube, a igreja não é um instituto de assistência social, a igreja não é um espaço para shows, para apresentação de músicos. A igreja não é um púlpito onde os pregadores oferecem performances de autoajuda. A igreja é a família de Deus, que Ele chamou para peregrinar sob o seu comando na terra em direção ao porto definitivo, o porto celestial. Isso somente será uma realidade se a Bíblia ela continuar sendo o nosso mapa, que não venhamos a invadir as Escrituras para levantar conceitos e novas verdades, mas que nós possamos, pela fé, fazê-la mais bonita, envernizando verdades eternas. Esse é o desejo de Deus. Não é seguro erigir sem planta.
sem projetos. E as Escrituras são exatamente o nosso projeto maior. Falamos sobre a igreja fora do mundo, que vive um sistema de crenças e valores diferentes, que vive em santidade, em edificação na verdade e em comunhão. Domingo passado nós falamos sobre a igreja fora no mundo, a comunidade que age internamente, mas também para fora, no seio do sistema secular, a fim de salgar e temperar o mundo. E isso é praticado por meio de ações e atos de misericórdia e da nossa função de evangelização. Hoje nós terminaremos nossa série falando sobre o aspecto sobrefísico, metafísico da igreja, que é a igreja fora no mundo, no sentido de estar sobre o mundo, numa dimensão que experimenta a sobrenaturalidade de Deus. É a igreja que vive no contexto físico, material, mas também a igreja que vive na dinâmica do supernatural, do que está além do natural, do que nós muitas vezes não podemos compreender, do que nós muitas vezes não podemos entender, do que nós muitas vezes não sabemos o porquê, o como, o onde e o quando. E essa dimensão do sobrenatural da igreja se manifesta principalmente na prática da fé e da adoração. Nós somos seres híbridos, como a palavra de Deus nos ensina. Nós somos e não somos do mundo ao mesmo tempo. O Evangelho de João, capítulo 17, verso 15 e até o verso 17, vai mostrar essa nossa condição de sermos do mundo e não sermos do mundo ao mesmo tempo. Assim diz a palavra de Deus: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu gostaria de pensar hoje com vocês acerca dessas duas dimensões de uma igreja que vive pela fé e que vive em adoração. E quero convidá-lo também a, desde já, abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Hebreus 11, verso 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não podemos agradar a Deus se não vivermos pela fé. Não agradamos a Deus se caminharmos somente por vistas. Não agradamos a Deus se só fazemos aquilo que nós entendemos. Não agradamos a Deus se só caminhamos quando as trilhas estão abertas. Mas nós agradamos a Deus quando caminhamos, mesmo que haja mares vermelhos em nossa frente. Mesmo que em nossa frente haja Jordões, se Deus nos orientou a que caminhemos sobre ele, nós o faremos.
A nossa via é a inversa à de Tomé. Nós não vemos para crer, nós cremos para então ver. Uma vida fundamentada na vista é uma vida que não agrada os olhos de Deus. Nós devemos caminhar segundo o padrão que Deus já erigiu. Nós devemos seguir as ordens daquele que sabe todas as coisas, daquele que conhece todos os caminhos, daquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. E muitas vezes o que Deus orienta contraria aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos como correto. E nesse caminho, nessa encruzilhada, nós temos que tomar uma posição. Temos que decidir se seguiremos pautados nos nossos olhos, nas nossas vistas, ou se decidiremos caminhar de acordo com a vontade de Deus. Isso é fé. Você quer agradar a Deus? Viva pela fé. Você quer agradar a Deus? Viva de acordo com a vontade dEle, mesmo que no primeiro momento a vontade dEle possa contrariar a sua vontade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Onde está Deus? Isso já é o primeiro ponto que nos impulsiona a andar não pelas vistas. Você enxerga Deus? Você já viu Deus? Você já pegou em Deus? Você já tocou na sua pele? Não. Deus é a realidade mais presente, mais certa, mais eterna, não é vista. E como nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo ao Deus que não vemos e não acreditamos naquilo que Ele orienta e diz? Como nós que seguimos a um Deus que não é visto, só queremos andar pelo que nós conseguimos enxergar? Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma igreja que deseja de fato cumprir os projetos de Deus, que quer seguir o mapa, precisa andar pela fé e não somente pelas vistas. Precisamos deixar a idolatria das nossas retinas para, de fato, colocar Deus no trono e a sua verdade como única em nossas vidas. Uma igreja que caminha somente pelas vistas também se perderá. Assim como os primeiros homens que preferiram seguir mais seus olhos do que as orientações de Deus, muitos de nós temos a tendência de viver sob o domínio da nossa vista. Mas nós precisamos compreender que nossas vistas são parciais. Nossas vistas são defasadas e imperfeitas, enquanto Deus é inteiro e perfeito. Nós estamos sendo formados, Deus é. Nós estamos sendo feito, Deus já está pronto. Nós achamos, Deus tem certeza. Nós somos produtos do passado, estamos no presente e seremos modificados pelo futuro. Deus é aquele que não se modifica. Ele é o grande eu sou, nós somos os pequenos não somos. E é exatamente por isso que nós precisamos nos render de maneira absoluta às orientações e aos comandos de Deus. Se precisarmos da razão para seguir, da visão para caminhar, nós não seguiremos e não veremos como Deus deseja que enxerguemos. A igreja que em Deus a razão apostata da fé. A igreja que idolatra a razão apostata da fé. A razão faz parte, mas como ela faz parte, é somente parte. Mas não é difícil a gente encontrar comunidades de fé que desejam viver somente pelo que vê,
que pregam somente o que conseguem entender e racionalizar, mas a idolatria da razão já ficou para trás. O iluminismo é do século XVIII, queridos. A ciência já provou que a razão ela não pode ser endeusada. A racionalidade humana ela é relativa. E até a ciência demonstra que a razão ela é parcial e limitada. Durante a Revolução Francesa, tempo em que se festejava o iluminismo, que exaltava a razão humana, a Catedral de Notre-Dame deixou de abrigar missas para oferecer um culto que abrigava o culto à razão. Os franceses mexeram no calendário, dessa forma o ano primeiro deixou de ser o do nascimento de Cristo, mas passou a ser o ano da instauração da República, em 1793. O primeiro dia do calendário francês correspondia então ao dia 22 de novembro de 1793. Aboliram o domingo pelo fato de ser o dia de adoração a Deus. Os feriados cristãos também foram retirados do calendário. Mas atualmente nós estamos numa espécie de retorno à idolatria da razão, mas de maneira mais discreta. E nós precisamos ter cuidado para não nos permitirmos enveredar por essa experiência de viver de acordo com os nossos olhos. Nós cremos para ver e não vemos para crer. Você já fez a experiência de, certamente já, de estar no quarto com luz, de repente nós apagamos a luz. A retina está acostumada com a claridade, naquele momento ela, sem luz, passa a não enxergar muito bem. Fica tudo escuro, a gente não vê absolutamente nada, nem sombras, mas a gente continua ali no quarto escuro, e o tempo vai passando, os minutos vão se seguindo, e aquilo que era todo escuridão começa a fazer sentido, e nós começamos a enxergar, ainda que de maneira limitada. Da mesma forma é a fé. Muitas vezes, no primeiro momento, nós não enxergamos os motivos, os porquês. Mas com o passar do tempo, aquilo que era completamente escuro passa a fazer sentido. E nós começamos a enxergar. Essa é a dinâmica da fé. Se Deus mandou, acredite. Se Deus mandou, faça. Se Deus disse, haja. Ouse ficar um pouco no lugar que Deus mandou, mesmo que você não entenda, mesmo que você não discirna os motivos, daqui a pouco vai fazer sentido. Daqui a pouco você vai perceber o porquê. A fé, ela rasura o si, ela desconstrói o talvez e alveja o monopólio das vistas. Queridos, as vistas são tão enganadoras, muitas vezes. E os homens são tão enganados pelas vistas. Tão enganados pelas vistas. O pecado inicial, o pecado de Adão e Eva, foi o pecado dos olhos. Foi o pecado de relativizar a ordem que Deus tinha dado. A ordem, como as Escrituras lecionam, era não comer de determinado fruto. Mas a serpente se apresenta, certamente, eu desconfio, a Bíblia não diz, mas muito bem apresentada, eu desconfio, e cativa a atenção da mulher pelas suas vistas.
O fruto parecia extremamente saboroso. E há ainda tantos frutos nas nossas frentes que parecem extremamente saborosos, mas que estão maculados de venenos. Assim como estava o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto deixa claro o ensino de que aquele fruto era agradável às vistas. Por isso nós precisamos ter cuidado com as nossas vistas. E essa vista, ela pode ser interpretada de maneira alongada, não significa só aquilo que nós conseguimos enxergar, mas também aquilo que nós conseguimos pegar, mas também aquilo que nós conseguimos racionalizar, que parece estar claro, mas se parecer estar claro, mas contraria a vontade de Deus, amado, haja pela fé. O desafio da igreja que agrada a Deus é uma igreja que age pela fé. Esse é o nosso desafio. Não sermos enganados pelas serpentes que lotam o mundo e que chegarão para mim, para você e dirão que o fruto é bom e agradável. Imagine a maneira pela qual o pescador, ele fisga o peixe. Ele está lá no barco, ele sabe que há peixe, e ele pega uma isca, espeta no anzol e lança no mar. O peixe está passando, observa aquele camarão, outra isca qualquer, e parece extremamente agradável, e ele se aproxima daquele saboroso banquete e olha, e certamente, se pudesse pensar, diria: que maravilha! O meu almoço, o meu prato predileto. E ele não acredita, aquilo parece um sonho. Para ele que está com fome, o alimento mais saboroso está ali. E ele na frente do alimento. E certamente o inimigo da alma do peixe, se é que existe, vai segredar dizendo: coma, aproveite o alimento, você está com fome. E ele então chega mais perto da isca e sente o aroma. E aquilo que era somente percebido pela vista é testificado pelo cheiro. Ele não é somente bom pelos olhos, mas o cheiro parece agradável também. É cheiro de banquete. Mas o peixe é precavido. Ele ainda está com uma certa desconfiança. Não é laranja madura na beira da estrada ou está bichada, Zé? Ou tem moribundo no pé? É o ditado popular. E ele então chega mais perto ainda e dá uma bicadinha no camarão. E agora são 3 sensações. É a sensação de ser agradável à vista, agradável ao nariz e agradável ao paladar. Ora, como isso pode estar errado? Como isso pode não estar certo? Como isso pode ser contrário à vontade de Deus? Como? Ele então dá meia volta e engole o camarão, juntamente com o anzol. O pescador sentiu que o peixe caiu na armadilha. E agora o pescador começa a puxar o peixe.
O peixe engoliu aquela isca, que delícia, que gozo. Mas agora, peixinho inocente que não seguiu as orientações do Deus do mar, ele começa a ser arrastado, sua boca ferida e sangrante. Não tem mais liberdade sobre seus movimentos, mas está preso sob o domínio da linha do pescador. E agora ele só vai onde o pescador quiser que ele vá. E o pescador puxa o peixe, e ele não entende o motivo da sua escravidão. E quando o pescador está sentindo que o peixe está brigando demais, ele solta um pouquinho para ele continuar brincando mais um pouquinho no mar. Deixa ele brincar mais um pouquinho, ele já sabe que está na mão. E vai tirando, puxando. Tira o peixe do mar e coloca no barco. E assim muitas vezes que o pecado ele faz conosco quando nós não seguimos de acordo com a vontade de Deus, não seguimos as orientações divinas, mas seguimos as nossas próprias sensações e desejos. Mas nós temos um Deus que, mesmo que nós caiamos nessa tentação, nós que somos cristãos, quando nós nos aproximamos dele e pedimos perdão, a gente fica preso, mas ele tem uma tesoura, ele vai e corta a linha do pescador, porque o pescador não tem mais domínio sobre cada um de nós, a partir do momento que entregamos as nossas vidas para Jesus. Se cairmos, Deus ele vai nos dar a mão e nos levantar novamente. Essa é a garantia que nós temos do Senhor. Se você caiu, se você pecou, se você errou, peça perdão a Deus. E Ele certamente te perdoará. Uma igreja que caminha acima do mundo é a igreja que caminha em adoração. A igreja que caminha pela fé e uma igreja que caminha em adoração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, verso 8 e 9, que diz assim: Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Satanás requeria admiração, Satanás requeria submissão, Satanás requeria prostração. Interessante que nessa passagem se reflete a ideia de o diabo desejar o que somente pertence a Deus. Só a Deus nós podemos adorar. E ele queria dispensar desse privilégio. Perceba que todas as promessas de Satanás têm relação com o reino do mundo, com os movimentos da terra, com os valores seculares. E se ele tentou a Jesus, será que ele nos deixará a revelia dessas tentações? Se ele teve a coragem de tentar o Cristo, será que ele não vai tentá-lo também? Será que ele não pode fazer promessas? Será que ele não pode mostrar os reinos desse mundo, as delícias desse mundo, para que você o adore no lugar de adorar a Deus?
Sem dúvida ele pode. E se ele tentou a Jesus, será que não nos irá também tentar a proceder uma adoração falsificada, contrária aos padrões bíblicos, valorizando aquilo que o mundo valoriza, nos prostrando diante do Deus deste século? Mas a igreja, ela não existe para se harmonizar aos padrões humanos. A igreja existe para caminhar sob a perspectiva dos padrões divinos. Somos nós que temos que nos adaptar ao padrão de Deus, e não Deus se adaptar ao nosso padrão, irmãos. Deus não pode se adaptar aos nossos padrões. Nós nos adaptamos aos dele. A igreja precisa adorar a Deus. E a primeira distinção que precisamos fazer aqui é que louvor não se confunde com adoração. O louvor pode conduzir à adoração ou não conduzir à adoração, mas não se confunde com ela. A visão de adoração como atos verbais, isso certamente vem da própria palavra adoração. No inglês, worship tem a ver com atribuir valor pela boca a alguma coisa. Em português, vem do latim ad oris, que significa dar relevância ao que está na boca. Mas o que nós aprendemos das Escrituras é que a adoração verdadeira não tem a ver com a boca tão somente, tem a ver com o corpo, com a vida inteira, com o coração inteiro. Tem a ver com a pessoa inteira. A adoração não está restrita a um local determinado. Não está restrita a topografias específicas, a formas, a melodias, mas está relacionada com o Espírito. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Nesse texto havia uma discussão acerca de onde adorar. Uns diziam que devia adorar em Jerusalém, outros diziam que devia adorar no monte. Jesus então quebra esse espírito de localismo. A adoração não tem a ver com formatos. A adoração tem a ver com coração, com vida. Adoração é uma completa admiração misturada com absoluta submissão. Isso é adoração. Vou ler de novo. Na minha percepção, adoração é a completa admiração misturada com absoluta submissão. Se em nossas ações de adoração faltam alguns desses elementos, ou admiração, ou submissão, nós não estamos adorando. Se ficarmos adstritos à admiração pelo amor e pelo cuidado de Deus por nós, se ficarmos admirados com seu grande poder e glória, se ficamos boquiabertos pelo poder do seu sacrifício por nós, estamos somente contemplando. Por outro lado, se nós nos mantivermos somente submissos, dispostos a cumprir todos os desejos de Deus em nossas vidas, estamos obedecendo, não adorando. Adoração, portanto, é a junção desses dois fatores. É a admiração plena e absoluta, misturada com o completo espírito de submissão à vontade de Deus. A partir do momento em que nós admiramos Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele é para nós, pela sua grandeza, pela sua potência, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua paternidade.
E nesse mesmo esquema nós juntamos uma submissão absoluta ao que Ele quiser fazer de nossas vidas, ao que Ele orientar, aos passos que Ele orientar que venhamos a dar. A junção desses dois fatores chama-se adoração. É a contemplação que se mistura com uma vida que se abre para a transformação de acordo com a vontade de Deus, permitindo que Ele se torne teclado que venha a escrever na tela da nossa vida os destinos que elegeu para cada um de nós. Deus deseja que a igreja caminhe por fé e que a igreja caminhe em adoração verdadeira. O mapa está posto. Nós, como igreja, devemos viver fora do mundo. Nós, como igreja, devemos viver fora no mundo. E nós, como igreja, devemos viver fora numa dimensão acima do mundo. Fazendo isso, certamente, nós agradaremos ao Senhor. Que Deus ajude a nossa igreja a seguir o projeto traçado, que não venhamos a inventar, mas a replicar os desejos de Deus para as nossas vidas.